Oi, anjo de luz, como que tá você hoje? Olha que a avó tá boa, né? Muitas vezes a gente fica doente, mas tem que ver que apesar da doença no corpo, né? Porque o corpo reage. Que adianta o seu corpo reage, a sua cabeça fica presa na doença, meu Deus. Todos os dias o corpo tá enfrentando aquela doença. E a cabeça tá doente igual no primeiro dia. Aí você me diga só, uma coisa que nem deveria ficar ali, né? Travadinha, atolada, que é a cabeça. É gente que tem cabeça boa isso. Olha pra frente e diz, meu Deus, o meu corpo que me alcance, porque às vezes o corpo avança, porque todo dia o corpo mata uma bactéria. Pode escrever aí. Se você tá doente de vírus, né? Todo dia o corpo mata um vírus que seja. E o vírus morre. A quantidade de vírus vai diminuindo. No caso de uma gripe, né? Daí o que acontece? O corpo todo dia fica melhor. Aí a sua cabeça fica doente que nem estava no primeiro dia. Então, é uma estagnação que você abraçou. Lamentavelmente, muita gente se sente tão bem, né? Dentro do papel da vítima. Sobretudo, se a realidade está provando as palavras dela. Ela fala, eu sou vítima, e a realidade mostra. É vítima mesmo. Daí quando você diz, né? Eu sou vítima, e a realidade mostra, olha, é vítima mesmo. Daí você acha que encontrou justificativa e não está se dando conta que o que está fazendo ali é permanecer numa zona a qual você está determinando ser de conforto. E aí aquilo te define. E quem se define como uma pessoa fraca, como uma pessoa que não é capaz de levantar e andar, como uma pessoa que assume o compromisso e dá conta dele, que resultado essa pessoa vai ter na vida, minha neta? Você me diga só. Pouco resultado. Cabeça é tudo, viu? Sua cabeça já tem que estar lá na frente, ou no pensamento de quando você já está saudável. E fala pro corpo, vamos, acompanha minha cabeça, porque o contrário é pra gente que já vestiu a roupa do perdedor. Perdedor. Ai, vó, mas você não sabe como que é difícil. A avó sabe. É difícil. Você tá um dia com saúde, no outro dia você tá doente. E olha que às vezes é só uma gripe. A avó tá com gripe hoje. Então, o corpo da avó tá querendo tossir. Tossir, olha, o que quer dizer tossir? Tá certo, tossir, né? Tá querendo. Mas a avó tá aqui, firme, segurando. Pra poder passar, né? Essa mensagem. E quantas mensagens são importantes que a própria intuição da gente passa pra gente. E diz, Vicentina, olha pra frente, olha pra cima, pensa coisa boa. A evidência, esquece a evidência. Evidência é a interpretação que você faz daquilo que existe. Tem tantas quanto você escolher fazer. Conta boa história. Em tudo, né? Dá pra você olhar e contar uma boa história. Então, olha que situação é essa. Uma gripe. Imagine que é uma doença mais forte. Ou às vezes, nem a doença que você enxerga, né? O que causa dor. Porque tem tipo de doença mental que não causa dor no corpo. Mas é pior porque o único remédio é você modificar a sua maneira de ver o mundo. Ah, e estes estão piores que aqueles que estão com gripe, viu? Pior.
Ai, vó, mas e se você tá com uma gripe de um vírus brabo desse? E aí interna, entuba e não volta mais. O tempo de encarnação seu está determinado por Deus. É a hora de você morrer. Está escrito. Se for entubada, não vai ser de outro jeito. Você tem medo de morrer? Não, vó. Então deixa Deus dar as cartas que ele achar que devem ser dadas. No momento que ele achar que a gente é digno de recebê-las. E segue adiante. Olha. Segue. Todo dia é dia de seguir adiante. Escreve isso. Sobretudo na nossa cabeça. E fazer dessa forma que o corpo acompanhe. Viu? Então você fique bem lá em cima. Né? Nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Tá ruim? Tá. Podia estar pior, viu? Podia estar pior. Pior, né? Uma pessoa, por exemplo, caminhar sem Jesus, podendo ter tranquilidade perante uma adversidade, a pessoa não tem. Se desespera, se sente sozinha. E a qualidade que podia ter vivido na forma de experiência, mediante aprovação, não se fez presente por escolha da própria pessoa. Porque é desse jeito, viu? Você escolhe o automóvel com o qual você vai atravessar a vida, e é aquilo lá que você vai ter. Algum diz, não, eu vou a pé mesmo. Para que religião? Para que uma crença confortadora? Se pode ser verdade, pode não ser. Tá certo, então você vai passar pela guerra, passar pelo sol, sem o guarda-chuva. Pela chuva, sem o guarda-chuva. Andar 1000 quilômetros, tendo carro. A pé. Você vai sofrer. Vou, mas pelo menos eu não me engano. Quem diz que você não está se enganando? Olha, tudo que chega para você, use como ferramenta para que a sua vida seja melhor. Nunca mais confusa, nunca pior. Viu? Seja uma pessoa boa para você mesma. Quando a gente é bom para nós mesmos, tudo que é ferramenta boa, a gente utiliza. E eu sei que acredita, né? Porque quem escuta a avó acredita que já faz tempo, né? No espiritismo, mas sobretudo no espiritualismo, que a vida continua. E continua a ser do outro lado como espírito. E continua a ser do outro lado como espírito, levando consigo a somatória dos pensamentos, sentimentos e ações que foram registrados na sua alma durante a encarnação. Olha, você sabe disso. Sabe? Morreu, é hora da colheita. Tudo que eu fiz, por isso durante a encarnação se esforce, né? Para ser tudo que você pode com aquilo que Deus está te dando. Onde você está? Vamos dizer que você é uma dona de casa. Vamos dizer que você seja uma trabalhadora. Vamos dizer que você seja um estudante. Onde você estiver, ali Deus colocou você para você brilhar. Você vai brilhar depois de um tempo juntando estrelinha de dedicação naquilo que diariamente a vida convida você para fazer
e fazendo, ser a melhor versão de si mesmo e de si mesma. Então nunca olhe você para trás e fale, era melhor se eu estivesse em outro lugar. Isso é uma forma de martírio pessoal. É uma forma de autossabotagem. Sabe, uma forma de beliscar você mesmo, causar dor para você mesmo. Isso é se maltratar. Quando você diz, eu estaria melhor de outra forma, de outro jeito, em outro lugar. Você não sabe. Mas uma coisa é certeza. Todos nós estaríamos melhores, se tivéssemos aproveitado o tempo na onde fomos colocados. Não precisa estar em outro lugar. Em qualquer lugar, se você não aproveita bem o tempo, olha, o retorno vai ser o mesmo. Você não vai estar brilhando, porque no tempo que teve, não se dedicou a juntar, a somar estrelinha de dedicação, enfrentando cada desafio e falando para a cabeça, vai na frente, vai na frente. E a cabeça falando para o corpo, segue eu, vai me seguindo aí. Porque eu sim, olha, eu sim, hein? E aí, o corpo nunca, que se o corpo aonde que a cabeça for, o corpo vai. O corpo diz, pode apontar aí, como que eu tenho que me sentir, o que eu tenho que fazer, que aí aqui eu vou sentir e vou fazer. Como se o corpo fosse uma criança, né? E o seu espírito tem que cuidar dele. Então, tem ferramenta boa, utilize. Tem ferramenta ruim, que vai fazer mal para você. Se você utiliza, o que aquilo está falando de você? Que você é inteligente e não está usando a inteligência que tem. Imagine só uma pessoa burra, que não tem, né? Não existe isso. Aquilo é só a expressão de uma pessoa inteligente que deixou as ferramentas que podia utilizar, da forma de pensar, da forma de sentir a realidade. Deixou tudo isso no banco de reserva, está lá sentado. Não está sendo empregado no jogo da vida para marcar os gols que veio marcar na partida do dia de hoje, que está se desenvolvendo nesse agora. Você imagina uma pessoa triste, por exemplo, ou chateada com a realidade dela. O que ela está fazendo, minha neta? Me diga só. Ela está olhando para o passado, se culpando ou culpando alguém. Ela não está olhando para o buraquinho que ela mesma está deixando aberto, que está fazendo a água entrar. É a água de dentro que afunda o barco, não a de fora. E o buraquinho é que nos últimos 30 dias, nos últimos 6 meses, a pessoa não foi a melhor versão dela mesma. E você sabe quando ela vai admitir isso? No dia que ela admitir isso, as coisas melhoram assim, rapidinho. E ela começa a avançar. E já começa a se sentir bem. É assim, as coisas começam a avançar e a pessoa começa a se sentir bem a partir do momento que ela se permite não só olhar para o buraquinho que faz água entrar no seu barco, mas identificar aqueles que ela
não viu ainda. Porque às vezes você fala, eu já sei o meu problema. Qual que é? É o meu passado, é os outros, é o lugar em que eu não tô, é aquilo que eu não tenho. Ela não está percebendo que tem buraquinho que ela ainda não identificou e que está fazendo entrar água no barco dela e que está afundando o barco dela. Olha só. E ficar ali sentado e reclamando, e a água que sobe, me diga só, resolve? Não resolve. Não resolve. Ai, vó, mas isso aí é óbvio. Olha que o sucesso é o estudo do óbvio. As pessoas o que mais faz é olha para a realidade da vida e vira a cara para outro lado. Porque se continuar olhando pro espelho, que é a colheita, né? Muitas vezes uma colheita amarga. A pessoa, se ficar olhando, vai ter que corrigir. Vai ter que admitir que aquilo ali é ela. E aquela coisa feia é ela. Mas feia é a construção dos últimos meses que está sendo projetado nela. Porque é o filtro que aparece na frente. Entre o que ela é e a construção presente. Por isso a pessoa se sente mal. Só que ela não é aquilo. Aquilo é só a construção da última semana, do último mês, dos últimos meses. Só que ela olhando para aquilo hoje e dizendo, não vou mais manter-se de pé. Porque até as construções pretéritas precisam de manutenção. Você diz, eu vou ser diferente. A partir de hoje, você, a melhor versão de mim mesma. E aí aquilo começa a desmanchar. Aquele filtro, e você começa a se ver como uma pessoa bonita. Aí você fala, as pessoas até falam, nossa, você parece que modificou alguma coisa, não sei, você tá com uma cara boa. Eu não espere os outros falar, viu? Você mesma tem que ver isso. E você mesmo diga, nossa, fulano, você tá com uma cara boa. Olha só a modificação da atitude. Já gera essa nova percepção de nós mesmos. Então, a sua atitude é tudo. Pode ter certeza disso. Você tendo uma boa atitude, você admite. Olha, do ponto A até hoje, que eu estou no ponto J, eu fiz isso. E tive esse resultado aí que eu tô vendo. Que não tá nem perto de ser aquilo que é o meu melhor. Então, sabe de uma coisa? Para eu não continuar ganhando os mesmos resultados, eu tenho que fazer coisa diferente. Daí Argum diz, ô vó, essa daí é uma palestra motivacional, né? Essas pessoas que vendem curso, que falam essas coisas pra gente fazer, mas isso é irreal, porque no fundo não dá resultado. Sim, alguém não dá a fórmula do bolo pra você, até que você dê a fórmula, né? Você não ter a prática igual o outro teve, não quebrar a cabeça igual o outro quebrou. Talvez o bolo não saia do jeito que ele tá falando, né? Mas não vai ser porque ele não deu a receita. Vai ser porque você não tinha prática. E ele não ia pegar na sua mão, já que... Ou vai, né? Através dos cursos que a pessoa está vendendo. O que a pessoa vende é legítimo. Para você
como que dizer, né? Jogar energia negativa no que os outros fazem, porque você acha errado. Aquilo que você acha errado, você não faz. E acabou ali sua conexão com aquela situação. Vamos ser assim a partir de hoje. Tudo que existe no mundo que você não gosta, que você acha errado, não faça. Você não fazendo, aquilo já não vai se propagar. Você não consumindo, aquilo já não vai. Mas os outros vai. Mas se os outros acham certo, eles têm que deixar de ir para aquilo que eles acham errado. Ai, vó, mas cada 300, só um de verdade tem o retorno. Olha, vamos estudar mais a estatística da nossa vida? Quanto buraco tem pra gente tapar na nossa embarcação? Porque é isso que carece nossa atenção. Não é a vida dos outros que eles andam fazendo. Se alguém está ganhando dinheiro ajudando, e pega esse dinheiro e faz algo de bom, e tem o coração no lugar certo, tem as boas intenções, deixa ele enricar. E se durante o processo de enriquecimento uma pessoa faz algo ilícito ou rouba, de todas as maneiras, pessoas estão plantando aquilo que elas vão colher. Eu sei, minha neta. Porque o que você está fazendo e deixando de fazer também entra na conta do plantar e colher. Pode ter certeza disso. Então, quando você vê alguém falar, o que ele faz é errado, não pense, ele deveria parar de fazer. Pense que você reuniu luz suficiente para ver o erro e para se comprometer a não fazer aquilo que o outro está fazendo que você sabe ser errado. E isso não era para ser uma coisa ruim. Porque a pessoa fica contrariada, né? Viu uma coisa no mundo que não deveria existir, ela já fica contrariada. Sabe por quê? Porque ela quer um mundo com maior qualidade, onde pessoas são mais honestas, verdadeiras e sinceras. E é como que dizer, né? Um anseio legítimo. Quem que não quer isso, né? Mas você quer um mundo melhor construído pelos outros? Mas no mundo tá mais cheio dos outros do que de eu, vó. Mãe. É a treva ou a luz que nele tem que determinará o seu destino. Porque uma pessoa que tropeça, ela tropeça porque anda no escuro. Viu? Não é porque ela é um gaio torto. Não olhe os outros como um gaio torto, a ser desentortado. Porque você não sabe a força que tem e nem a paciência você tem. Você não sabe a força que tem que ter e que tem que ser aplicada naquele gaio. E nem o tempo que essa força tem que ser exercida. Então requer conhecimento, sabedoria e paciência. Tudo que Deus tem. E por isso, através do guia espiritual, orienta, encaminha cada um segundo as suas necessidades. Mas daí você vai querer cuidar da vida dos outros? Você não tem nem tempo, nem disposição, não tem conhecimento e nem sabedoria. Tá aquilo. Porque você não foi treinada para ser guia de 3 ou 4. Muito menos de quantas pessoas, né?
Você olha e fala, fulano tá errado, 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 faz errado, rouba, rouba, ladrão. Imagine só. A pessoa ali tá no escuro. Antes de acender a luz, você olha como um gaio torto, vai querer desentortar, necessita o concurso do tempo e da paciência, que é o que você não tem. E antes de cuidar das suas imperfeições, né? Imagine, vou dar um exemplo. Imagine uma pessoa correndo uma maratona, né? Na velocidade dela. Um adulto, daí uma criança vai andando na velocidade dela. Um dia ela para, ela come, brinca, mas ela escuta os adultos e segue naquele caminho. Os dois estão indo para o mesmo destino. Mas o adulto, preocupado com a vida dos outros, sai do caminho para brigar, para corrigir os outros, que às vezes nem escuta ele. É brigar com televisão, é brigar contra vídeo de YouTube, é discutir com um familiar sobre o vídeo do YouTube, briga entre eles, e a criança vai andando passo C. Por quê? De onde você saiu na sua maratona até o destino, você para 50 vezes para criticar os outros, mostrar o que está errado, e às vezes é criticar você mesmo. É observar o erro daqui, o erro dali. E a criança se diverte, vai escutando os mais grandes, e caminhando chega muito mais antes do ser no destino. E aí você vê, não é que fartou para você as ferramentas, o preparo, o condicionamento e a maioridade que deveria vir com a maturidade. E imagine, você vem na encarnação, você juntar a estrelinha para o seu espírito, com esforço diário, e brilhar. Em 7 anos uma pessoa é médica, engenheiro, qualquer função da sociedade, em 7 anos a pessoa já é. Você pode ser daqui 7 anos o que você achar que faz bem para você se tornar. Mas tudo isso é para servir. E enquanto serve, se conhecer. E enquanto se conhece, caminhar. Né? Não é, ninguém está aqui para ser médico. Ninguém está aqui para construir um prédio. A gente está aqui para se conhecer. A função que exerce te permite porta aberta para estar junto com outras pessoas no que se chama trabalho, e para que ali todos vivam suas provações, para que no final do dia façam a autoanálise e se conheçam. Ah, olha, avó, então não importa o que eu vou ser, importa que, independente do que eu decida estudar, durante o estudo e depois do estudo, durante a prática, e depois da prática, durante o trabalho direto com a população, vai chegar oportunidade de serviço, oportunidade de ser a melhor versão de você mesmo, vai chegar obstáculo, e cada dia, com cada interação, você pode juntar a estrelinha para o seu espírito e brilhar com a reflexão. Fui hoje a melhor versão de mim mesmo? Ou não? Se não, você perdoe, mas renove o compromisso.
de amanhã sim você ser a melhor versão de si mesmo. E aí você não se desorienta. Então, quando chega, bate na sua porta, qualquer tipo de pensamento negativo, destrutivo, estacionário, que diz: ai, que situação ruim. E o seu corpo ali, no caso de uma doença, já está ali combatendo, fazendo o que tem que fazer. E a cada minuto, você tem menos vírus vivo dentro de você. E a sua cabeça já tem que estar lá na frente. Então, é difícil. Uma hora a gente tá bom. Quando na hora que tá bom, já não dá testemunho, né? Da inteligência que tem. Não emprega as ferramentas que deveria ter trabalhado para adquirir. Se você reage a uma situação do jeito normal, que é o normal, é o jeito que você acha que todo mundo reagiria àquela situação ali. Alguém vem e fala uma maldade pra você, ou quer acertar você, ou fala mal de você. Aí todo mundo rebateria, né? A maldade com maldade. E você não, você rebate a maldade com bondade. Mas daí a pessoa diz: eu não sou Jesus Cristo, não sou santo. E não é que a pessoa não é santo. É que ela não tem compromisso com ser a melhor versão de si mesma todos os dias. Porque ninguém precisa ser santo. Mas você disse: hoje eu vou ser melhor que ontem. Vou colocar à prova as minhas crenças, perguntando-me: que ajuda eu tenho quando me fecho para a possibilidade de que a vida continua? Para aceitar a lei de ação e reação, da portabilidade para o além-túmulo, do conjunto de experiências que determinam a luz que lá eu vou ter. Se caminha ciente disso, e antes de pensar qualquer asneira, você vai dizer: ficar chateado com os outros, o lugar que eu tô, querer estar num lugar diferente, é realmente a melhor ferramenta que eu posso usar nesse momento? E você já vai, você mesma responder: não é. Porque vai me colocar indisposta. E nesse momento, de 1 a 100%, eu só posso me situar em um lugar, em termos de porcentagem de estar sendo o meu melhor. Você escutou o que a avó está falando? Presta atenção. A avó vai repetir para você. Pensa naquela flechinha, né? Que fala a velocidade do carro. Antes de você escrever de 0 a 100, você coloca de 0% a 100%, né? Chega de um lado a outro.
Pega uma bola, corta a bola no meio. A parte de baixo joga fora. A parte de cima fica meio círculo. Dentro desse meio círculo você coloca um ponteiro que vai de 0 a 100. E aí, pensa assim. A cada momento, você está num ponto específico daquele. Cada momento. Agora, por exemplo, se você está escutando, para ser sempre a melhor versão de si mesma, você está mais perto do ponteiro do 100%, né? Mas quando você está reclamando, quando você está presa no passado, quando você queria estar num outro lugar que não é o que você está, agora, porque algum pode querer estar em outro lugar, né? Vá trabalhar para isso. Trabalhar que eu digo, se eu quero estar no mercado, no lugar de estar aqui em casa, trabalhar para isso é levantar, colocar roupinha, pegar a sacolinha, pegar o caminho, dar um passo e depois outro naquela direção que eu chego no mercado. Mas muita gente não faz isso. Ah, tá ruim a situação presente. E o que te impede de caminhar para onde você acha melhor você tá? Ninguém prende você em lugar nenhum. Então, aceite que você tá onde você tá, porque de todas as possibilidades, é aquela que você achou ser a melhor e continua achando. Não reclame daquilo. Abençoe aquilo. Por quê? Porque é onde você escolheu estar. Escolheu estar porque de todas as opções é a que você achou melhor. E por alguma razão, melhor é. Sabendo disso, nunca mais, irresponsavelmente, se coloque indisposta a ser a melhor versão de si mesma, porque o ponteiro baixa, né? Se da metade para baixo, de 50% para baixo, vamos pôr uma cor verde, vermelha. E de 50 para cima, uma cor laranja. E de 80 para cima, uma cor laranja não, amarela, né? E de 80 para cima, a cor verde. Verde claro, né? Daí você vê o ponteiro. A avó pergunta: quando você está olhando a vida das outras pessoas que estão mentindo, e em cima da mentira ganhando dinheiro, e você está criticando aquilo, mas não está fazendo nada para aquilo mudar. Verdadeiramente é mudar, né? Aonde que você está no seu ponteiro, está no vermelho. Descer a melhor versão de si mesma. Você fica no vermelho o dia inteiro e olha para os outros, quer que eles estejam no verde. Quanta hipocrisia, né? Sobretudo político. A gente olha para os políticos e fala, eles deveriam ter um ponteiro no verde, porque eles fizeram compromisso e fizeram mesmo, né? Mas pode ter certeza. No tribunal da própria consciência, estes serão réus. E é onde dói mais, né? Porque você pode esconder dos outros tudo o que você poderia estar fazendo e não está, mas de si mesmo você não pode. Né? E o passado, a avó já falou. O que você não fez até hoje, você perdoe. E hoje mesmo recomece. E hoje mesmo faça tudo o que você pode. E você vai ver que se estava bom, vai melhorar. Tudo melhora quando a gente melhora. Porque o problema do mundo não é os outros, nem aquilo que os outros carregam.
mas a luz que traz falta de compreensão, a luz que não tem, né? Então é a treva, a escuridão no mundo, que faz com que os outros andem tropeçando. Essa luz a gente coloca cuidando da nossa vida. Vai cuidar da sua vida. Olha o seu barquinho. Tapa os... Identifica primeiro, né? Aonde tem buraquinho, vai lá tapando os buraquinhos. A água que tem dentro você bota para fora. O próprio sol faz ela evaporar, se você tiver paciência. E olha para onde você quer chegar. E encaminha a sua embarcação para aquela direção. Reclamar? Jamais. Para de reclamar. Todo dia tem uma coisa para reclamar, né? Parece que virou um hábito pra gente. Ai, porque o frio. Ai, porque o calor. Ai, porque a poeira. Ai, porque os outros. Os outros, olha, ocupa bastante espaço, né? Você viu o que a fulana fez? Ai, que exibida. Que farta de humildade. Eu não faria isso. Quantas frases dessa ou a gente emite ou a gente escuta numa semana, né? Ai, que absurdo isso que eu escutei do presidente, do governador, do vereador, do político em geral, né? Ai, que mais absurdo ainda esse que segue esse político que se faz de cego pros problemas que não se resolve, já passou tantos anos e o problema segue aí. E a pessoa se enriqueceu. E o pobre continua pobre. Mas o problema do mundo não é os outros, viu? É a luz que você não acende dentro de você. Porque ela tá aí, né? Imagina ter o interruptor, tá ali falando, quando que eu vou trabalhar? O interruptor da luz que existe dentro de nós. Fica ali a vida inteira. Eu vim falando, né? Eu vim aqui trabalhar. Vocês não vão apertar eu? Aperta o interruptor, ó o barulho. Não sei se vocês alcançam. A avó vai mostrar o barulho que faz. A avó apertou aqui o interruptor. A luz estava acesa. A avó apagou a luz aqui da sala. Porque já é de dia. E olha que boa analogia, né? Tem luz que você acende aonde não precisa. Viu? Tem gente que já é bem instruída. Você não tem que ir lá dar conselho para ela. Vá ser exemplo aonde precisam de serviço. Porque as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Diz assim, que ser humano esse? É até uma inspiração, né? Dá conta de cuidar da vida dela e ainda vai ajudar os outros. Não com conselho, não com crítica construtiva, né? Mas sendo uma presença que ouve, um sorriso que toca, um abraço que acalenta corações. Tantas formas de marcar uma presença positiva no mundo. E a gente, muitas das vezes, né, muita gente vai buscar sombra e água fresca. Não sai de perto muito do abastecimento de comida, dos vícios, sem os quais não consegue viver. Faça um dia uma análise. O que eu preciso sem o qual eu não consigo viver?
E se nessa lista tiver falar mal dos outros, olha, reconsidere, viu? Porque isso é feio. Falar mal de si mesma, reconsidere, porque isso também é feio. Reclamar do lugar onde você está, ai que feio isso. Ninguém está amarrando você aí. Seja feliz com aquilo que Deus te deu, ninguém está amarrando você aí. Espírito de gratidão, vamos. E a partir disso você vai ter predisposição de ser sempre melhor. Às vezes você não tem vontade de realizar alguma coisa, porque o desafio é muito grande. Mas se você pegar de trazer solução para aquilo que é grande, um pedacinho por vez, você vai perceber que um prato de comida você vence uma garfada de cada vez, uma colherada de cada vez. Você pega aquele prato de sopa assim, que é bom, que a sopa que é gostosa, né? E aí você diz, ai que sopa gostosa. Só que não dá para comer ela tudo de uma vez. Mas você nem considera isso. E por que quando você quer alguma coisa tem que ser para ontem? E não um passo de cada vez. E às vezes você quer que os outros sejam a melhor versão deles, mas você quer que seja para ontem. Dá o tempo para as pessoas também serem a melhor versão delas mesmas. E por quê? Porque com paciência você conquista tudo. Depois de haver desconquistado a si mesma, pro bem e pra paz, né? Quanta coisa você já deixou para fazer amanhã e que podia fazer hoje, me diga só. Por indisposição. Porque você diz, eu vou fazer aquilo que eu não sei fazer. Vai aprender como fazer. Aquilo que é muito grande para terminar. Tô deixando para amanhã para começar. Começa hoje. E termina hoje o que hoje dá para terminar. E você vai ver que antes que você espere, tudo você já vai ter alcançado, percorrido, conquistado. Viu? A vida está olhando para a gente de todos os lados. E a única pergunta que a vida faz para a gente é a seguinte: no tabuleiro, aonde encontra o ponteiro que vai de 0 a 100%, aonde você vai se situar? Aonde você está se situando agora? Está fazendo 40% do seu melhor? Vó, eu hoje tirei o dia para mim. Tirou o dia para você. E os outros dias você tirou para quem, minha neta? Quem garante que hoje você tira o dia para distração e amanhã você não vai retornar para aquilo que você chama de saudável, mas não percebe que virou um vício? Me diga só. É só uma distração boba. Hoje o pessoal leva o celular para o banheiro. Lá começa a ver uma coisinha interessante, engraçadinha. Nesses tiktokers da vida.
Daí o algoritmo já sabe o que sugerir para depois agarrar o sede, não sair mais de lá. Quando vê, até o trânsito intestinal seu se interessou tanto pelo que estava ali no aparelho, na tela do seu celular, que deixou de transitar, ficou parado. Né? Os excrementos que tinha que sair do seu intestino, começou a assistir o celular, as gracinhas do celular com você. Disse, tá tão interessante, você começa a prestar atenção, isso daí eu também vou prestar. E daí é aonde você passa meia hora no banheiro. E não importa onde você passe meia hora, mas que você veja o que é vício e o que não é. Mas que você constate naquela meia hora aonde ficou plantado o seu ponteiro, naquele, como que dizer, mostrador de estar fazendo o meu melhor. Tava no vermelho, né? E não tem problema o que ontem foi. Mas se você não constata e não corrige, vai permanecer no vermelho. E se o dia chega, você não resolve isso e não renova o compromisso em ser a melhor versão de você, vai chegar um dia que você vai querer culpar os outros. Vai chegar um dia que você vai querer ficar mal agradecida com tudo que teve e com tudo que está sendo dado. Porque por bem ou por mal, hoje você tem um lar com alguém que às vezes você está solteira, né? Então você diz, não tem uma pessoa com quem eu moro que me ame, mas tem um animal de estimação. Ah, não tem. Mas tem um guia espiritual. Isso tem, vó. Então, sempre tem alguém que ama você onde você está, onde você se encontra. Olhar para o problema, se sentir sozinho, é só efeito de uma plantação que tem que ser descontinuada. Só que se você não identifica, é só os outros que fazem errado, é só os outros, é o governo, é a falta de emprego, é minha falta de vontade, eu não encontro vontade. Me diga só, que leitura diária você está fazendo? Leitura diária, vó, de que tema? Uai, se você é um espírito e está viajando cada dia mais próximo para a passagem dessa vida para outra, o que convém você estar estudando, minha neta? A espiritualidade. Então aí os livros do André Luiz, os livros do Allan Kardec. Você já leu as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos? Não, vó. Então, todo dia coloque para dentro alimento saudável, na forma de uma boa leitura, na forma de um bom vídeo, documentário. Só coisa que inspira você. Porque da mesma forma que se no corpo físico você não colocar para dentro bom alimento, o corpo espiritual enfraquece. Daí você para de ver razão nas coisas, de fazer as coisas. Perde de ver razão de estar bem. E aí se entrega ao vício. Ai, vó, mas esses vícios que eu tenho não é destrutivo. Olha, se não fosse destrutivo, eu não chamaria vício. Vício é aquilo que você vai fazendo, vão passando as horas e você não consegue largar. E não consegue
fazer o que é correto e responsável fazer. Não consegue mudar o ponteiro de estar sendo a melhor versão de si mesmo pro amarelo e pro verde, acima dos 50%. Mantém predominância dele aí, diariamente, que equivale a fazer uma boa apresentação. É isso. Então, na vida, quando você abraça quem você é e renova o compromisso com fazer tudo o que pode com aquilo que tem, sem transferir responsabilidade, porque ninguém está amarrando você, sem dizer, é por causa do passado, é por causa do governo, é por causa... Olha, pode ter certeza que a avó não tira a sua razão. Todo mundo tem parte, né? E a coisa tá feia. Mas é a parte da gente que a gente precisa olhar e corrigir, não é a dos outros. Mas se tantas outras partes tão ruins, corrigir a minha, não vai fazer diferença. Olha a desculpa pra você continuar praticando o vício. E você acha que não, mas também é um vício não ser a melhor versão de nós mesmos. Até porque muita gente, ao ser assim, consegue sentir-se incluída. Claro, se a maioria se comporta como doente e você se comporta como uma pessoa saudável, que reconhece e vai atrás de trabalhar os seus erros, você se sente um pouco excluído, né? Mas de que adianta estar incluído num grupo de pessoas que moralmente são cegas, convenientemente destrutivas? Vó, não é conveniente ser destrutivo para quem consegue enxergar, não. Moralmente, né? Para quem moralmente consegue enxergar isso, não. Mas para quem não, sim. E aí a situação? Depois vê. Olha a resposta. Depois eu vejo isso. Mas depois o amanhã nunca chega. Porque a gente só vive no presente. E é daí que às vezes muita gente precisa da dor como professor. Muita gente precisa. Porque a hora que chega a dor, a pessoa fala. Primeiro ela fala, né? Os outros erraram comigo. Como foi burra de confiar. Não se pode acreditar em ninguém. Aquela serenata da vítima que você já conhece, né? E fale quanto for, dê a volta que dê, vai ter que chegar no ponto onde admite que está onde está. Porque nos últimos meses, tendo ferramenta e podendo ser melhor, não se preocupou com isso, não priorizou isso. E agora está no lugar que se encontra por ação própria, não dos outros. Não adianta quanto tempo você ignore isso, você está onde está por ação própria. E algum diz, inação, né? Não agiu quando tinha força, condição e recurso. Só que isso, nada disso foi embora. Hoje está tudo presente de novo na nossa vida. Então vamos. Vamos renovar o compromisso de fazer o melhor que pode com aquilo que tem onde foi colocado. Se você acha que a avó está repetindo o que a avó sempre falou, e que já aprendeu, olhe bem para a sua vida.
pode ter certeza. Sempre tem um lugar que a gente tá podendo melhorar. Porque assim, né? Você melhora as coisas mais óbvias, né? Mais grotescas, mais visíveis. E ficam aquelas que são sutis, que ninguém enxerga. E a gente faz questão de não olhar. Então, se a avó está falando, e você está escutando, pode ter certeza que o seu guia espiritual trouxe você aqui. Porque ele ama você. E ele reconhece que você tem muito potencial de luz. E te convida uma vez mais. Agarre os bons livros. Leia uma página que seja diariamente. Vá instruindo. Vá alimentando a sua alma com coisa boa. Porque é isso que vai dar fortaleza depois, mediante um embate emocional, espiritual. Só que se você ignora essa comida, depois fica raquítico do corpo emocional, fraco. Qualquer coisa te ofende. Contra qualquer coisa você fica contrariada. Dá nome feio para a atitude de todo mundo, menos para a sua. Que absurdo isso que aquela pessoa fez. Que, como que dizer, né? Absurdo. O jeito que fulano fala, a informação que você está dando. No passado eu deixei de fazer isso por causa do outro. Não é por causa do outro. É porque dentre todas as escolhas foi a que você achou a mais valiosa. A partir da qual se comportar. Então, respeite quem você foi. E se a partir de hoje não é mais valiosa, não reclame com o outro. Modifique-se. E como você não está amarrada, vá ser tudo o que você pode. Amando sempre. Nunca, jamais. Culpando os outros pelo que você não tem. E também aquilo pelo que você tem. É graças ao seu esforço. Tem dívida? Pague. Tem crédito? Saiba multiplicar. Sempre, porém, com sabedoria, paciência, amor próprio e amor ao próximo. Então hoje, nesse dia, o nosso guia espiritual nos convida a colocar a mão na consciência e ver que no mundo falta luz, por isso as pessoas tropeçam. Deixar de ver as pessoas ou a gente mesmo como galho torto, que com força se endireita. E que a paciência é um atributo necessário, mas que vamos conquistando a cada dia, na forma de aceitar a realidade que Deus nos dá, transformando ela, aprendendo com ela, no sentido de, com cada experiência, juntar uma estrelinha para brilhar no final do dia. E depois no final do mês, e depois no final do ano, e depois no final da década, e depois ao desencarnar. Que dia lindo, né? O dia que você desencarnar. Você já parou para pensar?
Passa assim um filme da sua vida na sua tela mental assim. Inteiro assim, ó. Passa assim o filme da sua vida. E você só vai ver o que ali? Bons pensamentos, bons sentimentos, perdão, amor próprio, amor ao próximo, dedicação, esforço para estar sempre no verde, no ponteiro da melhor versão de si mesma. Paciência no momento de dor, né? Porque quando tá tudo saudável, tá tudo muito lindo, mas a gente deve dar testemunho da nossa fé na hora que tá com dor. Então não vou atrás de fazer a dor parar. Deus deu ao homem a ciência por uma razão muito clara. Porque ninguém sabe quando termina a necessidade de carregar determinada cruz. E isso só Deus e só Jesus. Então, se o consolo, o sossego daquela dor se faz possível e alcançável, quer dizer que chegou a termo, chegou ao fim a necessidade de carregar aquela cruz. Então, com certeza, sempre busque acalmar, aplacar a dor sua e do outro, com os recursos da ciência e do amor, né? Sempre, sempre mesmo. E não esquece, todo dia você almoça, todo dia você janta. Algum não janta, né? Mas come. E por que você faz isso? Para alimentar o corpo. E se você não comer, o corpo enfraquece, né? E daí às vezes nem andar você consegue. O corpo espiritual é a mesma coisa. Todo dia, aquilo que você consome, dá força para ele. Então coloque para dentro conteúdos de luz. Bons conselhos. Se você não quer estudar o espiritismo, estuda a religião que você mais gosta. O conselho dos santos padres. Você não quer estudar nenhuma religião. Estuda a filosofia e o filósofo, que você acha que tem as ideias melhores para você ser uma melhor pessoa hoje mesmo. Mas sempre vai ter alguém que dá um bom conselho, dentro da religião ou fora da religião. Se você não está pegando o bom conselho, o erro não está em você ser ou não ser religiosa. O erro está em você não estar se alimentando. Por quê? Porque a falta de alimentação psicológica, uma boa alimentação, né? Psicológica, emocional, espiritual, também deixa o nosso terreno disponível para que o vento traga sementes de ervas daninhas, pensamentos daninhos, sentimentos daninhos. Então, use sua inteligência, ocupe o seu terreno com leitura, com vídeos, onde tem gente passando ideia de como você ser hoje, amanhã e sempre, uma melhor pessoa. Melhor versão de si mesma. Imagine, você encontra uma pessoa hoje, daqui 10 anos você encontra ela, é a mesma coisa. Fala as mesmas besteiras, acha graça nas coisas
que ela achava graça 10 anos atrás, tem a mesma atitude de desprezo para com um irmão, tem a mesma leitura da realidade, não reconhece os próprios enganos que toma por verdade, nem as verdades que toma por engano. Tá estacionária, né? Ali você fica conversando com ela, sabe quanto tempo? Pouco tempo, porque já não tem sintonia entre vocês. Às vezes também é por isso que o relacionamento termina. Dos dois, um fica estacionário. Às vezes a mulher, às vezes o homem. Algum fica ali, preso no passado. É aquela mesma pessoa que conheceu. E o homem foi atrás, né? De desafiar a si mesmo. Como eu posso, você perguntando, né? Como eu posso ser a melhor versão de mim mesmo? O que foi que o Sócrates ensinou? O que foi que o Platão ensinou? O que foi que Aristóteles ensinou? Tantos filósofos, né? Pronto, se eu aplicar isso, vou interpretar o que o outro falou de uma forma melhor. Vou trazer responsabilidade maior e maior compromisso de mim para comigo mesmo. Ou mesma, né? E aí vou me orientando, vou me desafiando. E todo dia vou sendo melhor. Ah, e essa pessoa, todo mundo quer estar perto dela, né? Por quê? Porque inspira a gente a ser melhor. Todo mundo quer ser melhor. Pode não admitir, mas quer ser melhor. E vamos ser, né? Estamos sendo já. Imagine, você passou mais de 1 hora escutando a avó. Então, o que você está fazendo? Me diga só. Está fortalecendo o seu corpo espiritual com boa alimentação. Porque a avó diz: tenha paciência, ame o próximo, não julgue o outro. Assuma a responsabilidade por como você está se sentindo. Veja que você não é obrigada a se sentir mal com o que o outro fala, pensa ou diz, com o que acontece ou deixa de acontecer. Veja que isso é uma escolha sua. Veja que tem ferramenta que você pode usar, a partir da qual viver em serenidade, não em ansiedade. Veja que a vida continua como espírito, que hoje você já é um espírito. É que com cada momento de esforço e autodeterminação, você vai juntar estrelinha para poder brilhar. Com tudo que tiver acumulado, pelo retorno do seu esforço e dedicação. Daí você vai se dizendo a si mesma: nossa, que conselho bom da avó. É verdade, eu vou fazer isso. Ai, que coisa boa. Vou ter uma leitura que eu não estou tendo. Vou encher de boas vitaminas psicológicas, emocionais, o meu corpo espiritual. Eu vou estar sempre bem. Não vou ficar esperando os outros falar uma palavra linda, me entender, me compreender, para eu estar bem. Eu vou estar bem e ponto. E vou fazer as coisas que gente que está bem faz. Gente que está bem sorri. Gente que está bem fica em paz. Gente que está bem não é preguiçosa. O que tem que fazer ela faz. Gente que está bem não vê problema em, como quer dizer, lidar com um trabalhão grande que tem que dar conta, né? Porque divide ele em pequenas partes. Então, como que você está hoje? Eu estou bem, vó. Nossa, mas você está bem, você está com gripe. A avó não estava aguentando nem gravar porque tossia. E aí Deus abençoou, né?
Então, você veja. Primeiro você tem que decidir, eu tô bem. E ir atrás de dar razão a você mesma. Quais são as razões porque eu digo que tô bem? Uai, você tá bem porque tem onde morar, tem quem ama você. Ah, eu moro sozinho, ninguém ama eu. Então tem o seu guia espiritual que ama você. Tem todo mundo da vida passada que ama você, o pessoal da colônia ama você. Ah, mas isso depois da morte. Não é não, é agora. Viu? Você tem um irmão da vida passada, tem uma mãe da vida passada. Às vezes a mãe dessa vida. Olha, os espíritos, apesar de silenciosamente, eles estão muito mais presentes na nossa vida do que a gente pode imaginar. Então tem sim alguém que ama muito a gente. E tudo está olhando para a gente. Então sejamos bons exemplos. O que você faz e pensa fica registrado no seu livro da vida. E transparece na sua aura. Então chega um espírito, ele olha para a sua aura. Nossa, essa pessoa tem pensamento fedorento. Ela nem consegue ficar muito perto de você pelo odor que exala. Ai, olha, essa pessoa tem pensamento que cheira rosa. Só pensamento de luz, né? Então tenha você pensamento de luz todos os dias. Olha, essa pessoa reconhece as ferramentas boas para trabalhar e emprega elas na forma de sistema de crença. O sistema de crença seu está ultrapassado, substitui ele por um melhor. Que te dê solidez estrutural, aonde permanecer em pé quando chegam as tempestades criadas pela sociedade, ainda um pouco doentinha, né? Do emocional. Mas você se mantém em pé ali, né? Ai, que coisa boa que você está fazendo agora, né? Dando alimento para o espírito com os lembretes da alma. Isso é uma coisa boa que você está fazendo agora, né? E não abandone a leitura, não. Vai lá, pega o livro dos Espíritos, pega os livros do André Luiz, fala, eu vou ler. E vá botando para dentro condição de ampliar e expandir os seus horizontes. Porque sabe quando o cavalo tem aquelas coisas que coloca assim na frente dos olhos, do lado, né? E ele só consegue ir para frente, olhar para frente. Tem gente que é desse jeito, né? Não se interessa em expandir os horizontes. É justamente por causa disso se mantém preso à limitação a qual decidiu se circunscrever porque viu valor, porque ali encontra gozo e satisfação. Escreve essa frase, você vai ver que frase poderosa essa. E não faça isso você, né? Porque você se fechar numa prisão ou jogar fora a chave não é correto, né? Porque você vai ficar ali mesmo. E às vezes uma pessoa se fecha, joga fora a chave, mas a prisão não tem porta. Ela se fechou dentro da imaginação de porta que ele nem tem. E ela espera que outros venham salvá-la. Quando a qualquer momento que pode salvar ela,
É parar de acreditar naquilo que nem existe, que ela mesma inventou da cabeça dela, por razão que nem ela entende. Então paremos de sustentar aquilo que a gente mesmo chama de verdade, porque permite a gente viver na conveniência da zona do conforto. Viu? Trabalhar é viver em plena atividade. É isso. Traz movimento e movimenta a saúde. Viu? Então vá. Ai, gostei do encontro de hoje. Viu? Então vá, anjo de luz. Beijo da avó aí pra você. Viu? Logo, olha como que passa rápido o tempo, né? Passa rápido. Não esquece, o seu guia tá aí do lado. Não, olha, não esquece. Eles ficam do lado da gente, em silêncio. Em silêncio. E passando bom sentimento, bom pensamento. Bastando a gente se sintonizar com eles, chega bastante, como que dizer, ideia boa. Intuição assim que, ai, só abençoa a nossa vida. Tive a intuição de fazer algo saudável. Tive a intuição de um pensamento bom. Tive a intuição de ter um sentimento nobre. Tudo eles pela nossa sintonia. Então, não acha que isso é pouco. Não desdenhe a presença dos guias espirituais na sua vida. Viu? Você pode estar ali sozinha, sentadinha ali. Ele está do seu lado, sentadinho. Você não está escutando, mas ele está te escutando. Você bota um sorriso bonito, olha para cima, você já entra na sintonia dele. Daí você começa a ter sentimento bom. Você não estava tendo antes. Era falta de sintonia. Era só isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente se esforça para colocar essa luz no mundo, sendo bom exemplo, buscando inspiração e estabelecendo constantemente sintonia com estes anjos de luz que são nossos guias espirituais. E para sempre seja louvado, né? Então vá, anjo de luz. Beijo da avó pra você aí hoje um pouquinho também, né? E até daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto. Porque a semana tá passando. Ai, que rápido que tá passando, né? E isso é muito bom. Viu? Até daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto. Beijo da avó pra você. Viu? Anjo de luz. Beijo da avó.